Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glória ao nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do nosso Deus, para nos reunirmos no mesmo propósito de oração e fé diante do Senhor, para invocarmos o nome do Senhor, glorificarmos a Deus e pedir ao Senhor que venha nos fazer passar por essa situação debaixo do seu cuidado, da sua paz, e que esse problema, esse teste passe rapidamente em nome de Jesus, tá? Que a graça de nosso Senhor seja multiplicada na vida de vocês, em nome de nosso Senhor Jesus, e que logo isso se resolva para que nós possamos estar juntos, né? Quero aqui dizer que estou com saudade mesmo dos irmãos, da igreja, do culto, da união, da unidade que nós desfrutamos ali, compartilhamos ali na Igreja Batista, a Palavra da Vida, né? Tão maravilhoso é aquele culto, tão bom é a unidade dos irmãos, podemos estar juntos para glorificarmos ao nosso Deus, mas paciência, a Bíblia diz que nós temos que ser submissos às autoridades, né? Devemos obedecer às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, e toda autoridade foi constituída por Deus. Logo, quem resiste à autoridade resiste a Deus e não aos homens, tá? Então, assim, mas enquanto isso nós oramos ao nosso Senhor, tá? Para que o nosso Deus, Ele nos dê graça para a gente passar por esse teste, né? Por essa prova, e ao final sermos aprovados em nome do Senhor, para glorificarmos ao nosso Deus mais uma vez juntos, né? Que isso passe logo e que a gente possa logo estar juntos ali na Igreja Batista, Palavra da Vida, né? Glorificando ao nosso Deus e Pai, como convém ser feito, né? Como deve ser feito. Então, irmãos, curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Senhor, oremos ao nosso Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, rendemos graças a Ti por esse dia, hora, lugar, oportunidade, pelo meio pelo qual nós nos unimos em Tua presença, na fé, no Espírito. Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós glorificamos a Ti porque Jesus disse: nem nesse monte, nem no templo de Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, são esses tais que o Pai busca. Então, graças a Deus, que o local de adoração não é nem no templo e nem no monte, mas é onde nós estivermos, nós adoraremos ao nosso Deus, e nada pode nos impedir de adorarmos ao nosso Deus, de cultuarmos ao nosso Deus, de invocarmos o nome do Senhor, de glorificarmos ao nosso Senhor, de render graças a Ele, de orarmos a Ele. Nada pode nos impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pai amado, nós Te agradecemos em nome de Jesus por esta condição que o Senhor nos dá, nós todos aqui, muitos reunidos, cada um no seu lugar, mas todos no mesmo momento, no mesmo propósito, na mesma fé, em espírito e em verdade, porque o Senhor Deus é espírito, o Senhor não é carne, o Senhor é espírito, e por isso nós Te adoramos e Te invocamos em espírito, e no nosso espírito nós aprendemos de Ti, ouvimos de Ti, e somos abençoados por Ti também, Senhor. Então, abençoa todos nesse momento, em nome de Jesus, nos dá a Tua graça e direção, toma primazia nesta hora, nesse encontro nosso aqui, neste breve culto aqui a Ti, glorifica o nome santo do Senhor, meu Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, que a Tua palavra, ela possa entrar em cada mente, em cada coração, e ficar gravado aí, meu Senhor, em nome santo de Jesus, que Tua palavra fique gravada na mente e no coração de cada servo do Senhor, nesse momento e a partir de agora, e que esta palavra frutifique para a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, amém. Hoje, irmãos, nós, quarta-feira e sexta-feira, falamos um pouco a respeito dos nossos pensamentos, da importância das coisas que se passam na nossa cabeça, tá?
se fazem bem a nós, se fazem mal a nós, e a Bíblia diz que a nossa vida depende das coisas que se passam na nossa cabeça, né? Observe a vida de pessoas que são positivas, bem animadas, otimistas. Veja a vida de pessoas também que são extremamente pessimistas, né? São diferentes, a vida é diferente de um e do outro. A Bíblia diz que Deus ele nos retribui exatamente segundo o fruto daquilo que nós pensamos. Por isso ele manda a gente purificar os corações, tá? Então eu sei que você guardou isso aí no seu coração, você sabe que os seus pensamentos voltarão para você, tá? Que o Senhor te retribuirá, você, a minha, toda a raça humana, exatamente o fruto do nosso pensamento. Daí pense coisas boas, como a Bíblia nos ensina. Nós lemos aqui Filipenses 4:8, né? Salmos, capítulo 1, Salmo 1, versículos de 1 a 3, nós vimos aqui, tá certo? E Cristo diz que os nossos pensamentos voltam para nós, tá bom? Então, pense isso, tenha o seu coração limpo e viva na presença de Deus com o coração limpo, isento de maldade, de malícia, de ódio, de rancor, de sentimentos, de pensamentos que são verdadeiramente trevas e não luz, tá bom? Para que as trevas não tomem conta da sua vida, né? O próprio Senhor Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, né? E ele diz, vede que a luz que é em ti não sejam trevas, né? Porque senão tão grandes trevas serão, né? Então, que os teus olhos vejam bem, que você tenha bom ânimo, que você sempre veja o bem, que você creia sempre. Jesus disse, não temas, somente creia, né? Não tenha medo, creia sempre, acredite sempre. E é assim que deve ser, assim que nós devemos viver, tá bom? Eu gostaria, né, de falar para vocês hoje, e a partir de hoje por alguns dias mais, a respeito da pessoa do Senhor Jesus, tá? Né? As pessoas ouvem muito a respeito de Cristo, mas não ouvem mais a respeito de Cristo. Todo mundo sabe, você conhece Jesus? Todo mundo, eu sei, é o Filho de Deus, é aquele que morreu por nós, é o Filho de Deus, é aquele que morreu por nós e tal. Muita gente sabe disso, mas não conhece verdadeiramente o tanto mais que se faz necessário conhecer. Então veja aqui o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, né? As trevas não prevaleceram contra ela. A Bíblia que nós lemos comumente lá na igreja é a Bíblia Sagrada, na tradução de João Ferreira de Almeida, na versão revista e atualizada no Brasil, tá? Mas, porque a sua linguagem a gente entende que é mais fácil, é muito próximo daquilo que foi escrito original, mas de uma língua, para você pegar e fazer uma tradução para outra língua, você tem que fazer adaptações, versões, porque a forma de se expressar não é exatamente igual, né? A forma de expressão de uma língua para outra não é exatamente igual, né? Não são iguais. Você não pode pegar um dicionário e simplesmente, qual o significado dessa palavra? Diz isso, lá é assim, aqui diz isso, lá é assim. Mas na hora de você falar, na hora de você se expressar, o que muda, e muda muito. Daí a necessidade de algumas revisões, de alguns entendimentos a mais, muitas pessoas estudando a Bíblia, tentando compreender melhor, e fruto de muito trabalho, de muito estudo, surgiram, né, algumas versões, como a Bíblia na edição revista e corrigida, a nova versão internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia ao meio do século XXI, né, a Bíblia de Jerusalém, né, e tantas outras versões, mas que elas não servem para confundir, pelo contrário, elas servem para nos dar uma maior compreensão do que aquela palavra que aquele tradutor usou uma palavra para dizer o significado
daquilo que estava escrito lá nos originais, ou em grego, ou hebraico, ou aramaico, para trazer o mais próximo possível, dentro de um contexto, aquilo que se estava dizendo. Né? Mas não há uma limitação assim, né? tão enfática. Isso aqui é isso e acabou, não tem mais nada. Há muitos significados de uma determinada palavra, tanto no grego, né? Principalmente, quanto no hebraico e no aramaico. Né? O hebraico é uma língua vamos dizer assim, de poucas palavras. Você, com poucas palavras, você fala muitas coisas. Uma só palavra, existem vários e vários significados. Né? O grego não é bem assim. O grego tem só um significado. É muito parecido com o latim, né? Em termos de a sua formação e o significado. Mas o aramaico e principalmente o hebraico, você, com uma palavra, você tem muitos significados. Aqui na versão revista e atualizada, nós temos aqui: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Beleza? Na versão revista e corrigida, diz assim que as trevas não a compreenderam. Né? Já na Bíblia de Jerusalém diz que as trevas não a apreenderam, não a retiveram. Né? As trevas não retiveram a luz. Na versão revista e corrigida diz que as trevas não compreenderam a luz, né? Não assimilaram a luz. Aqui diz que as trevas terminaram por não prevalecer contra a luz. Então vamos lá, o que a Escritura diz aqui a respeito de Jesus, a quem João está se referindo? No princípio, no início, era o verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, tá? É uma palavra que indica ação. Em italiano diz: no princípio era a palavra. Se você pegar uma Bíblia em italiano, né, vai dizer lá que no princípio era a palavra, porque não precisa dizer verbo ou palavra lá no italiano. Então, traduzido no italiano, é: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tá? Aqui ele diz: no princípio era o verbo, a palavra de criação, a palavra de ação, a palavra de poder, e o verbo, essa palavra, estava com Deus, e o verbo, que é a palavra, era o próprio Deus, era o Deus agindo, era o Deus falando, era o Deus fazendo todas as coisas existir. Então diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, a palavra viva, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe, toda matéria, toda substância, né, quer seja o líquido, o gasoso, o visível, o invisível, tudo que foi criado pelo Senhor. Né? O único Deus é o Deus Criador. O único que se pode dizer assim: esse é Deus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, né? Cujo nome é Senhor, né? No hebraico Yahvé, né? Cujo nome é Senhor, tá certo? Ele é Deus, só Ele cria, tá certo? Deus dá inteligência ao homem, Deus deu poder a espíritos, a anjos, né? Para até transformar em matérias, materializar-se, né? Nós vemos na Bíblia anjos se materializando, anjos tomando corpos para si, anjos tomando mulheres para se casar, né? E casando com elas e gerando filhos, né? E gerando gigantes, né? Na terra. Nós vemos tudo isso, tá certo? A gente vê na Bíblia anjos se materializarem, conversarem com pessoas, comerem com as pessoas e depois simplesmente desaparecer na frente delas ou transformar-se numa labareda de fogo e subir aos céus. Então Deus deu este poder aos anjos, mas não deu poder de criação, né? Não deu poder de criação. Só quem cria é Deus, só Deus cria. Ninguém mais no universo tem poder para criar coisa alguma. A Escritura diz aqui o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Tudo que existe, tudo que foi criado pelo Senhor, tá certo? Você existe, as pedras existem, as árvores existem, os mundos existem. A Bíblia diz que nós cremos, pela fé entendemos que Deus criou pela sua palavra os mundos foram criados pela sua palavra, não os planetas, né? Mas ele diz o quê? Os mundos, vários mundos. O Senhor não diz os planetas,
O Senhor diz os mundos. Mais adiante, ou melhor, mais atrás, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou todos os astros, todos os luminares, né? Todo o exército dos céus, cometa, meteoro, planetas, estrelas, né? Estas estrelas que nós vemos, tá bom? Porque Deus também faz referência aos anjos dele como estrelas, tá certo? Enfim, então tudo que foi criado no universo, meu irmão, a rocha, a madeira, o líquido, o óleo, o gás, tudo que você imaginar, a água salgada, a água doce, os bactérias, os micróbios, os vírus, as moléculas, células, tudo que foi criado pelo Senhor. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não existe coisa alguma a qual a sua formação e a sua criação não tenha vindo do Senhor. Então João se refere a Ele como a palavra viva de Deus, a palavra de Deus, a palavra de ação de Deus, que estava com Deus no princípio da criação, tá? Criando todas as coisas, tá certo? E esta palavra era o próprio Deus. Mais adiante, lá nas epístolas de João, tá certo? Lá mais para o final da Bíblia, né? Antes do Apocalipse, as epístolas de João, ele diz que 3 são os que testificam no céu: a palavra, ou melhor, o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Esses 3 são um. Não há 3 deuses, há um só Deus, né? Há um só Deus, não há 3 deuses. Nunca na Bíblia se viram 3 tronos, ninguém nunca viu 3 tronos no céu, mas só se vê um trono no céu, né? A manifestação do Senhor, que é Deus, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, ele se manifesta da forma que ele quer, no momento adequado, ele se manifesta conforme ele deve se manifestar. Ele se manifestou para Isaías na sua glória, no seu trono. Ele se manifestou para João na sua glória, no seu trono, quando ele escreve lá a respeito do Apocalipse. Ele se manifestou como ancião de dias. Ele se manifestou como cordeiro que esteve morto e reviveu. Ele se manifestou como leão da tribo de Judá. Ele se manifestou para Gideão como anjo do Senhor. Ele se manifestou para outros e outros como anjo, como homem, né, como Deus Todo-Poderoso, né? Mas trono mesmo só há um, né? Só há um trono no qual está lá o Deus vivo, que é formado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, né? É uma triunidade, né? Então esse é Deus, esse é aquele que cria, esse é aquele que salva, esse é aquele que tem o futuro da raça humana nas mãos, esse é aquele que nos deixou uma mensagem poderosa, viva, eficaz, que se cumpre, está se cumprindo e se cumprirá, e ninguém nem coisa alguma no universo tem o poder de fazer o contrário. Ele é o Senhor. Então João diz: no princípio era Deus, era a palavra de Deus criando todas as coisas, a palavra de Deus estava com Deus, a palavra de Deus era Deus, foi ela que fez tudo e sem ela nada se fez, né? E como diz mais aqui, a vida estava nele, a vida estava no verbo vivo, a vida estava na palavra de Deus, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Meu irmão, só a luz do Senhor, né? Pode haver por aí vela, candeeiro, lampião, mas luz só no Senhor. Tanto que ele diz mais adiante aqui no mesmo livro de João, mais adiante a gente vai ver, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Ele diz aqui que a vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens, a luz que você precisa, a luz que eu preciso, a luz que nós precisamos está no Senhor. Essa luz que nós precisamos está no Deus de todo poder. Essa luz que nós precisamos está na palavra poderosa de Deus. A luz que nós precisamos está na palavra criadora de Deus, na palavra que faz todas as coisas pelo seu poder. A Bíblia diz que no princípio o Senhor simplesmente disse assim: e haja luz, e houve luz.
Olha que facilidade, olha que poder tremendo. E disse o Senhor, haja luz, e houve luz. Né? Simples assim. Então é dele que nós precisamos, é do Senhor que nós necessitamos. Ele é o Deus de poder. Esse Jesus, ele veio, a luz viva, a palavra de criação de Deus, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não a compreenderam. Treva nada mais é do que ausência de luz. Treva nada mais é do que a falta de luz, né? A escuridão. Aqui diz mais o seguinte, que as trevas não prevaleceram, né, contra ela, e ela, a luz, né, resplandeceu nas trevas. Amados, nós precisamos de luz. Nós precisamos de luz em todo o tempo na nossa vida. Luz significa e simboliza clareza, né? Pureza, verdade, né? Onde a luz não dá para ter mentira, né? Onde a claridade chega, a luz chega, não tem como mentir, tudo se faz claro. A própria palavra do Senhor diz que tudo que se revela é luz, né? A versão que diz, a luz a tudo revela. Então, nós precisamos de luz, da luz do Senhor, da luz de Deus, da clareza da presença e da ação do Espírito de Deus em nós. Só o Senhor tem essa luz, né? Às vezes você vê alguém acender uma vela diante de uma imagem lá de escultura, tá? E você pergunta, mas por que você acende uma vela para ele? Alguém pode te responder, porque ele precisa de luz. Como é que você acende uma vela para alguém que precisa de luz e depois você vai fazer algum tipo de pedido a alguém que está precisando de uma vela para ter luz? Fraquinho ele, né? Inútil, né? Ineficaz, inteiramente ineficaz, né? E normalmente quando se acende uma vela diante da imagem, a imagem pode estar lá empoeirada, pode estar lá suja, ela não consegue nem se limpar, né, irmão? Se cair, não levanta, se alguém quebrar, ela não se conserta. Como é que pode fazer alguma coisa por a gente? O nosso Deus é Deus, Ele é quem tem a palavra de criação, Ele é quem fala e tudo passa a existir. A Bíblia diz que Ele falou, logo tudo se fez, pelo poder simplesmente da palavra que saiu da sua boca. Então vejam só, nós que viemos dEle, né, que tivemos a nossa comunhão com Ele prejudicada, quebrada, anulada, por causa do pecado, né, nós precisamos nos voltar a Ele. Mas Ele já providenciou o caminho de volta. Ele já providenciou a maneira de nós voltarmos a Ele. E ainda vivendo aqui nesta terra, neste mundo, ainda vestido nessa carne, cheio de falhas, mas nós agora temos uma ligação com Ele, que é uma ligação espiritual. Né? Como Jesus diz, o corpo para nada se aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Tá? Então este corpo do pecado ele vai perecer, ele vai voltar ao pó, porque do pó ele veio, por causa do pecado cometido por Adão. Todos nós morreremos, né? Mas trazemos em nós essa herança, né? A herança da morte física. Né? O pecado ele traz morte espiritual também, ele cega o homem. O pecado é tão terrível para com o homem que você veja que muitos homens, eles nem creem em Deus. Eles vieram de Deus, foram criados pelo Senhor. A Bíblia diz que é no ventre materno que o próprio Senhor nos forma, né? E o homem não acredita nem em Deus. Ele diz, quem é Deus? Que nada, Deus não, Deus, eu não creio em Deus. Isso é efeito do pecado. Todo mal que você vê hoje no mundo, na terra, é efeito do pecado. Toda calamidade é efeito do pecado. Toda morte é efeito do pecado. Tudo que não presta no mundo hoje é efeito do pecado, é feito por causa de uma transgressão. Né? Mas Deus mandou aquele que, por um só ato de justiça, nos resgata a todos nós que cremos nele. Tá certo? Então nós precisamos dessa luz. Essa luz para nós já foi providenciada. Né? Lá no capítulo 14 aqui desse mesmo Evangelho de João, né? O Senhor ele nos diz, há um trecho em que João narra, em que o Senhor nos diz, né, que Ele é o caminho, Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ou seja, o único caminho que leva a Deus, tá, é Jesus Cristo. Não há outro caminho que leve a Deus. Nós já ouvimos muitas vezes alguém dizer, todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Se todos os caminhos levarem a Deus, Jesus é mentiroso. Tá? Porque ele disse, eu sou o caminho, está lá em João, né? 14, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, versículo 6, tá certo? Quando Tomé lhe diz, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E Jesus responde para Tomé e diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, por que ele não diz ninguém vai ao Pai? Porque o Pai estava nele. O Pai estava nele em pessoa. Veja que logo depois, né, Jesus diz assim, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então quem via a Cristo, via a personificação do Deus Todo-Poderoso. Eles olhavam e viam um homem, eles não eram capazes de ver quem estava ali de fato. Eles viam aquelas obras maravilhosas, eles viam aquilo tudo, mas não eram capazes de compreender quem estava ali. Jesus mesmo diz, olha, né, que as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, esse é quem faz as obras. Então vejam só, meus irmãos, é dessa luz. O Senhor diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque o Pai estava em Cristo. O Pai estava na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que no Senhor Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então, é desse Jesus que nós precisamos, é desta luz que nós precisamos, né? Como ele diz aqui, a vida era a luz dos homens. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida, Jesus era a luz dos homens. Então, queridos, o que eu quero é que, eu sempre digo, guarde no seu coração. Você sabe por quê? Porque quando Deus, ele manda Ezequiel escrever determinada passagem lá das suas profecias, ele diz assim, olha, eis que eu escreverei as minhas leis no coração deles, e as imprimirei na mente deles, e colocarei dentro deles o meu espírito. Essa é a minha aliança para com eles. Ou seja, Deus, quando ele faz aliança conosco, quando ele faz aliança com o ser humano, e não é por merecimento, ninguém merece nenhuma aliança de Deus. O que a gente merece de Deus, primeiramente, é a punição, é morte, é condenação. Mas ele, por sua misericórdia, ele vem e traz a sua graça, a sua bondade. E quando ele faz isso conosco, quando ele exerce a sua misericórdia, quando ele usa a sua misericórdia para conosco, o que ele faz? Ele chega no nosso coração e ele escreve as leis dele, ele escreve os preceitos, a vontade, a palavra, o conhecimento, a revelação no coração do homem. E ele chega na mente desse homem, ele imprime essas leis. E ele põe dentro deste homem o espírito dele. Isto é a aliança que ele faz conosco. Então, quando nós temos aliança com Deus, as leis dele estão cravadas no nosso coração, gravadas. As leis dele estão impressas na nossa mente. E o espírito dele está dentro de nós. Se Deus fez isso, Deus fez aliança com você. Se Deus fez isso, Deus fez aliança. Então, é desse Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele do qual nós viemos, para o qual nós voltaremos, que nós precisamos nos reconciliar, que nós precisamos nos unir, que nós precisamos buscar. Nós dependemos dele para tudo, para todas as coisas nós dependemos do Senhor. Então, em o nome de Jesus, como disse Tiago na sua Epístola Universal, nós falamos aqui na sexta-feira, chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo,
o diabo fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Então, queridos, guarda na tua vida essa palavra viva. As trevas, a escuridão não compreendem, não. As trevas, a escuridão também não conseguem prevalecer contra a luz e sobre a luz. E a luz, que é o Senhor, né, que é a própria vida, ela é luz para nós. Então nós precisamos de Cristo, nós precisamos deste Deus, Criador, Senhor, Rei, Pai, Juiz, Médico, Advogado, General, Salvador, desse Deus de todo poder na nossa vida. Nós precisamos dessa luz em nós, né? Que a vida dele seja luz para nós. Nós precisamos desse Deus que nos formou para nos sustentar, para nos dar graça, para nos dar vida e muito mais, para nos levar para junto dele. O plano de Deus não é que nós fiquemos nesse mundo de impiedade para sempre, não. Até porque a própria Escritura diz que esse mundo será desfeito em chamas e que ele fará novos céus e nova terra, tá? Nos quais habita a paz. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, né? As trevas não compreenderam a luz, tá? E jamais prevaleceram contra ela. E entenda, meus irmãos, que tudo o que foi feito, tudo o que foi criado, homens, anjos, seres brutos, seres vivos, átomos, moléculas, células, tudo que você vê e tudo que você não vê, né? Todos os mundos, todos os astros, todas as coisas foram feitas por meio desse Deus Criador Todo-Poderoso. Foi Ele que me fez, foi Ele que te fez. A nossa vida está na palma das mãos dEle. Entrega a tua vida ao Senhor. Conheça e prossiga em conhecê-lo. Tá certo? Faça isso em nome de Jesus. Tá bom? Que a graça de Deus seja multiplicada na vida de todos vocês. Incrível, né? O tempo voa, como o tempo passa rápido. Tá certo? É uma pena, tá? Mas eu quero dizer também o seguinte, mais uma vez, né? Estou com uma saudade muito grande, né? De todos os irmãos, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos ali daquela igreja. Que Deus abençoe você também, que não congrega ali, mas que tem assistido às lives. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com você, e falará, e entrará, e vai fazer morada na sua vida. Tá bom? Que o Senhor Deus ele faça morada na tua vida, que o Senhor te fortaleça, te abençoe, te guarde, te limpe, te livre de todo mal. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela nos limpa, tá certo? Só em você ouvir essa palavra, sua alma é limpa. Mas permaneça lendo a palavra, continue lendo a palavra, se submeta a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você, se chegue a Deus e o próprio Deus se chegará até você. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que o Senhor fortaleça cada um de vocês, dê uma vida de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de livramentos, de graça, de proteção, de alegria, de entendimento. Que Deus te acrescente o entendimento da palavra dele. Muitas pessoas não conseguem compreender bem o que diz a Escritura, que o Senhor Deus te dê todo o entendimento que você precisa, que Ele fale grandemente, poderosamente ao teu coração, que Ele te traga revelação, entendimento, compreensão da palavra dele na sua mente também. Que o Senhor te fortaleça, meu amado, que o Senhor ouça as suas orações, para que o nome dele seja glorificado. Desde quando o teu pedido glorifique a Ele, ao Pai, em Jesus Cristo, tá? Então, que a graça te seja multiplicada, que Deus traga paz sobre a nossa nação, que Deus traga saúde sobre a nossa nação, que o Senhor traga cura, que o Senhor repreenda o mal, desfaça esta pandemia, tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso, tá certo? Que Ele também desfaça essa pandemia, que o Senhor nos conceda a graça, a condição de estarmos juntos novamente e que a nossa vida volte ao normal. No mais, que Deus traga sobre a terra salvação, traga graça, traga vitória, traga saúde, traga prosperidade, traga salvação de muitos, em nome de Jesus, irmãos. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o brilho do rosto dEle sobre cada um de vocês, que sobre cada um de vocês Ele levante o rosto dEle
e dê paz, tá bom? Que a graça, o amor e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam multiplicados na vida de cada um de vocês. Bom domingo, boa semana, o Senhor te abençoe. Um abração a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus, andem na presença de Deus e sejam perfeitos. Graça e paz, seja sal, seja luz, em nome de Jesus.